Isaías 54, versículo 1 diz: canta alegremente, ó estéreo, que não deixa a luz, rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Coloca a tua Bíblia no banco, bota a mão no ombro do seu irmão e diga: você vai transbordar. Transbordar, transbordar, transbordar. Aleluia, você pode se assentar glorificando ao Senhor. O texto de Isaías começa fazendo uma comparação de Israel com a estéril, com a mulher abandonada. E ele não faz isso à toa. Ele faz isso de propósito, para enfatizar a possibilidade da nossa adoração em meio às nossas limitações. Eu e você não precisamos de milagres para adorar. Nós precisamos adorar para os milagres acontecerem. Eu quero desconstruir em você, no teu coração, na sua mente, a necessidade de ver tudo bem à sua volta para adorar ao Senhor. Entenda, a tua adoração não faz de Deus mais Deus ou menos Deus. A tua adoração não muda quem Ele é. A tua adoração é um pingo no oceano quando pensamos num coral de anjos. A palavra de Deus diz que anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes cantam sem parar: santo, 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 santo. Meu Deus, então eu não preciso adorar, pensando em agradar ao Senhor, pensando em massagear o ego dele. Você não precisa adorar, ele não precisa da tua adoração, ele não precisa da minha adoração. Pastor, então por que ele procura verdadeiros adoradores se ele não precisa da nossa adoração? É porque a adoração é uma chave que ele colocou na nossa mão. Quando eu começo a adorar, eu me desconecto da terra e eu me ligo com o céu. Quando eu começo a adorar, eu atraio a atmosfera celestial para esse mundo limitado, cheio de problemas. No meio da adoração, Deus vem, Ele se manifesta. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então entenda, não é um milagre que provoca adoração, mas é a adoração que provoca o milagre. Eu não posso te obrigar e eu não tenho condição de te induzir a fazer aquilo que você não quer fazer. Eu só posso te dar um conselho: que o próximo ano seja um ano de adoração. Canta alegremente, ó estéreo, canta alegremente, mulher abandonada. Eu não tenho como dar à luz, eu fui largada pelo meu marido, como eu vou adorar? Existe um Deus que te ama, Ele supera todas as tuas necessidades em glória. Em nome de Jesus, joga essa mão para o alto, abra a tua boca, adore a Ele, encha esse lugar de adoração, diga para Ele: Deus, eu te amo, independente das circunstâncias, a despeito de todas as coisas, eu posso cantar com alegria, porque o Senhor é a minha esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é a família, não são os bens. Cristo em nós é a presença, é a presença, é a presença. É isso que garante a nossa alegria. Oh meu Deus, oh meu Deus. Me perdoem você que está visitando aqui. Me perdoe você que de repente, meu pai não sabia que era essa gritaria toda. Mas para você que é da casa,
para você que me conhece, não me deixa gritando sozinho não, não me deixa empolgado sozinho não, não me deixa adorando sozinho. Aonde está a Igreja Batista Nova Jerusalém? Canta com alegria, canta com alegria, canta com alegria, canta. Ele é digno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala para o teu irmão, diga: Ele é o motivo da tua adoração. É Ele. Essa palavra foi ministrada por Isaías. Isaías falava acerca de um povo que seria levado cativo à Babilônia. Isaías falava acerca de um povo que sofreria no cativeiro, um povo que passaria pela destruição de Jerusalém. E ainda assim, ele diz: canta alegremente. Pastor, é difícil, para eles também era. Salmo 137 nos mostra os homens da Babilônia instigando os judeus que estavam presos lá. Eles diziam: e aí? Pararam de cantar? Vocês não são da igreja que canta? Vocês não são um povo feliz, festivo, alegre? Ué, agora aqui no cativeiro vocês pararam de cantar? O que houve? A voz está embargada? Dentro dessa pressão, eles entram por esse caminho. E eles dizem: como é que a gente vai cantar longe da nossa terra? Como é que a gente vai cantar cativo aqui? A gente pegou as nossas harpas e a gente pendurou na árvore. Não. Como é que vamos cantar se estamos longe de nossos sonhos, de nossos projetos? Uma realidade dura, queridos. Porque a Bíblia diz que o cativeiro levou 70 anos, contrariando alguns falsos profetas. Porque o diabo é tão sujo que ele levanta falso profeta para falar não aquilo que a gente precisa ouvir, mas aquilo que a gente quer ouvir. O diabo levanta falso profeta para dizer assim: esse ano vai ser só vitória. Aí na primeira pancada, você coloca em dúvida o poder de Deus na tua vida, porque você acreditou numa falsa profecia. Mas Deus levanta um outro profeta, Jeremias, e ele escreve uma carta para os cativos da Babilônia, e ele diz assim: olha, não ouçam esses falsos profetas que estão dizendo que o cativeiro vai acabar rápido, não, vai demorar. Estamos falando de 70 anos de cativeiro. Com autoridade, Jeremias fala, porque o Senhor é quem sabe que pensamentos tem a respeito de vocês. Presta atenção, Deus não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Ou você acha que eu não gostaria muito de ouvir uma profecia de que de hoje para amanhã Deus vai tirar o meu pai do CTI? Deus pode? Claro que pode. Mas nessa hora aparece um monte de falso profeta que não ouviu nada de Deus para tentar balançar o meu coração, falando aquilo que eu gostaria de ouvir, e não necessariamente aquilo que de fato Deus está falando. E aí, se amanhã não se cumpre essa falsa profecia, meu coração fica abalado e eu me volto contra Deus. Aí Deus tem que levantar profeta verdadeiro para dizer assim: olha, eu estou cuidando, mas eu não disse que ele vai sair amanhã não. E o teu papel? O teu papel é adorar, mesmo com ele lá. O teu papel é cantar com alegria, porque eu não perco o controle. Segure na mão do seu irmão, diga: não adianta, Deus não perde o controle. Seja o problema que for, seja a dificuldade que for, seja a má notícia que for, Deus não perde o controle. Oh! Ele continua ativo, presente. A boa notícia é que o cativeiro realmente durou 70 anos, mas terminou. Porque o cativeiro tem hora para começar, mas tem hora para acabar. Você hoje está cantando com alegria no meio do cativeiro, está doendo, mas
a boa notícia, ele vai acabar. A resposta do Salmo 136 é exatamente o Salmo 126 que o pastor Anderson leu aqui no momento da oferta. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de um cântico novo, nossa boca se encheu de riso. As nações começaram a declarar sobre a nossa vida: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu serei andando, chorando, mas hoje eu tenho na mão a recompensa. Yeah! Segura na mão do seu irmão e diga para ele: não desista, não desista, não desista. Canta alegremente, canta alegremente, canta alegremente, canta alegremente. Deus vai acabar com esse cativeiro. Pastor, ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Só quem crê que vai acontecer, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Essa palavra, ela foi profetizada por Isaías para os judeus. Essa palavra era sobre o povo judeu, que seria levado cativo à Babilônia. Mas essa palavra, ela se aplica a nós também, porque no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no verso 27, ele repete essa palavra, e ele já não está falando mais sobre o povo que seria levado cativo, ele está falando sobre eu e você, porque a promessa era para o povo, mas a promessa também é para nós. A promessa era para Israel, mas a promessa também é para Nova Jerusalém. A promessa tinha a data do fim do cativeiro babilônico, mas a promessa também tem a data do dia 31 de dezembro de 2025. Vai acabar. Vai acabar, esse cativeiro vai acabar. Então começa a cantar por antecipação. Adore por antecipação. E aí no verso 2, depois dele motivar a adoração em meio à dificuldade, ele diz: amplia o lugar da tua tenda. O texto diz que Deus vai ampliar, queridos? Não. O texto diz que Deus manda a gente ampliar. E me chama a atenção que Deus não diz amplia a tenda, Deus diz amplia o lugar da tenda. Porque para a tenda ser ampla, antes o lugar tem que ser amplo. E aí eu estou falando de mentalidade. Tem gente que não está pronta a ganhar dinheiro, porque se ganhar dinheiro vai perder com uma velocidade absurda. A mente é pequena, o pensamento é pequeno. Tem gente que não pode ter um ministério. Se tiver um ministério vai se perder, vai se desviar. Por quê? Porque a mente é pequena. Deus não derrama chuva em terra despreparada. Quando a chuva cai numa terra que não recebe bem a água, vem um alagamento terrível e acaba com tudo. Agora, quando a terra ela tem drenagem, quando a terra está pronta, preparada, a chuva vai gerar crescimento e multiplicação. Então, começa aqui no entendimento, começa aqui na mente. Você tem que quebrar preconceitos, porque às vezes Deus quer fazer, mas você diz que não pode, você diz que não dá, você diz que não é para você. A palavra é pregada e você está distraído, porque quem quer multiplicar está ligado aqui com o que eu estou falando. Quem quer multiplicar está prestando atenção nesse ambiente profético. Agora tem gente que ouve a mesma palavra, que está no mesmo lugar, mas nada acontece, porque ele não assimila, porque ele não recebe. Levanta a sua mão e me deixa profetizar. A partir de hoje, Deus vai estabelecer uma metanoia. Metanoia é transformação de pensamento e de atitude. A partir de hoje, teu coração e a tua mente serão uma terra fértil, e toda semente vai frutificar, toda semente vai crescer. Teu coração e a tua mente estão
preparados para a ampliação. O mesmo Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, se eu não me engano, diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Você acha que sabe de muita coisa, você não sabe de nada. Quem sabe sobre a tua vida é o Senhor. Pastor, mas eu estou fraco. É essa a hora do agir de Deus. Na minha Bíblia, na tua Bíblia não está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na força. Na minha Bíblia, na tua Bíblia está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, em nome de Jesus, amplia. E tenda aponta para a origem. Porque quando Isaías profetiza, pastor Anderson, e fala sobre ampliação de tenda, o povo já vivia em casas. Por que então Isaías não diz amplia a casa? Porque ele faz uma conexão com a origem. Porque não tem ampliação na nossa vida sem conexão com estrutura, com base. Existem pessoas que estão querendo ampliar, mas estão querendo ampliar de maneira fútil. Não tem princípio. Os princípios não são observados. Quando ele fala de tenda, ele faz o povo se lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele fala de tenda, ele faz o povo se lembrar do deserto. Sucote, festa dos tabernáculos, festa das tendas. É para voltar lá no início, é conexão com o lugar onde tudo começou. Porque tem muita gente que só olha para frente e não busca no laboratório aquilo que sustenta. Muita modernidade. A gente vive hoje num mundo globalizado. As informações elas vêm o tempo inteiro. E a gente vai se perdendo o tempo todo. A gente vai esquecendo o tempo todo sobre aquilo que a gente aprendeu. A Bíblia deixou de ser lâmpada para os nossos pés. Não. Porque agora tem coach, agora tem várias palestras de autoajuda. Existem tantos caminhos modernos, mais fáceis. As pessoas daqui a pouco não fazem mais faculdade. As pessoas daqui a pouco pulam a escola. Porque vai no YouTube, tem tutorial para tudo. E elas vão aprendendo rasas. Não tem base. Prática sem teoria. Ah, mas a prática que resolve. Não, a prática com a teoria te faz assertivo. Isaías podia dizer assim: amplia as casas, os apartamentos, os palácios. Não, amplia a tenda. A tenda fala de origem e a tenda também fala sobre intimidade. Porque quando se pensa em tenda, se lembra da tenda do encontro onde Moisés entrava para ver o Senhor face a face, Lemuel. O lugar da intimidade precisa ser ampliado. Não adianta nada você pensar em ampliação material se o espiritual ficar para trás. A palavra do Senhor no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no verso 33, diz: buscai primeiro o reino, sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que quer crescer e ampliar, mas cadê a intimidade com o Senhor? Segundo Reis, capítulo 6, a palavra do Senhor diz que os discípulos de Eliseu cercam o profeta e dizem para ele: não é hora, não é tempo da gente ampliar o lugar da escola dos profetas. Talvez eles estivessem pensando num número maior de alunos, num conforto maior para os alunos. Eliseu gosta da ideia. Ok, vamos ampliar a escola profética. E aí eles dão a sugestão: por que a gente não desce ao Jordão?
Por que a gente não corta árvores lá? E por que a gente não constrói um lugar maior para a ministração do profético? E aí eu preciso chamar a tua atenção que o Jordão é o lugar do início da caminhada profética de Eliseu. Porque foi no Jordão que Elias foi arrebatado. No Jordão a capa de Elias caiu. No Jordão Eliseu vestiu a capa de Elias. No Jordão Eliseu realizou em Deus o seu primeiro milagre. A proposta era: vamos voltar ao início, porque no início a gente tem condição de ampliar. Quem está comigo aí, diga amém. Eu quero falar sobre ampliação, mas eu não posso deixar você indo igual um louco, inconsequente. Tem muita gente assim, está quebrando a cara. É o homem, é a mulher dos muitos projetos. Tiro na água o tempo todo. Começa e não termina. Por quê? Porque não tem base. Porque não tem ninguém que dê estrutura. Porque não tem intimidade com Deus. Porque faz as coisas sem orar. Quem quer ampliar no próximo ano aí, diga amém. Segredo é: se renda. Se renda. Se renda. Se renda. Se renda. Se renda. Olha para o teu irmão, me ajude a ministrar. Diga: deixa Deus ser Deus. Diga para o teu irmão: se renda. Se renda. Se renda. Eis-me aqui, rendido, eu sou teu e tu és meu. Levanta sua voz, levante suas mãos. Eis-me aqui, rendido estou. Cheira lá, anda lá, chore, anda lá, anda lá. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, 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 aleluia. Yeah! Pega a sua voz, diga: minha vida, minha vida. Minha vida sou A ti, Senhor, rendido a ti estou. e pra Sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh meu Deus, oh meu Deus. Eu não terminei não. Pode se sentar. Vocês não mandei vir, agora fiquem aqui em pé. Vamos ministrar, vamos ministrar. Vamos ministrar. Olha para o teu irmão e diga: vamos ampliar essa tenda, irmão. Agora o texto continua. Depois da ampliação da tenda, Isaías diz: estendam-se as cortinas das tuas habitações. Pastor, e agora? Qual é a aplicação? Cortina, ó. Teto. Cobertura. Tem gente que quer ampliar sem cobertura. Tem gente que adora criticar a cobertura.
Pastor, mas o senhor é suspeito de falar, porque quando o senhor fala da necessidade de cobertura de autoridade espiritual, o senhor está puxando sardinha para o seu lado. Eu estou falando da palavra do Senhor. Eu não preciso ser a sua cobertura. Você pode ter um outro pastor, você pode ter uma outra igreja. O importante é que você entenda a importância de ser submisso, estar debaixo de uma mesma missão. 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus diz que Golias desafia o povo de Israel para uma peleja. Não tem ninguém com coragem para enfrentá-lo. Até que Davi, que foi lá para levar alimento para os seus irmãos, aceita o desafio. E o texto nos diz que com uma pedrada, ele derruba o gigante. Depois ele faz uso da espada do gigante e corta a cabeça de Golias. O texto nos mostra que Davi pega a cabeça do gigante como um prêmio. Nessa hora, e é isso que me chama a atenção, Saul chama o seu general e pergunta: de quem esse garoto é filho? Interessante que Saul não pergunta qual é o nome dele. De quem ele é filho? Não sei não, rei. Daqui a pouco chega Davi. A primeira pergunta de Saul: de quem você é filho? E o interessante é que Davi diz assim: Jessé. Acaba o capítulo. A gente poderia perguntar: por que ele quis saber? Ele só quis saber. Porque isso respalda guerreiro. Eu preguei esses dias, falei sobre João Batista. João Batista foi quem anunciou Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Só que o tempo passa e ele acaba preso. E dentro da prisão ele não consegue ver o que Jesus estava fazendo. Ele pega então 2 discípulos, chama 2 discípulos na cela e diz assim: vão até Jesus e perguntem a Jesus se ele é o Cristo, ou se a gente deve esperar por um outro. Ué, você que disse que ele era o Cristo, você que disse que ele era o Cordeiro de Deus, e agora você manda a gente perguntar para ele se é ele ou não. Era como se João Batista estivesse dizendo para os seus discípulos: perguntem para ele, porque eu não estou sabendo o que ele está fazendo. Eu estou aqui preso, estou escuro aqui, ó, guardado, eu não consigo. Vai lá, pergunta. Eles vão. Jesus, João Batista está preso, mandou perguntar se tu és o Cristo ou se a gente deve esperar por um outro. Jesus podia dizer: diz para João Batista que eu sou o Cristo, manda ele ficar tranquilo. Mas Jesus, no alto da sua misericórdia, olha e diz assim: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. Eu fico imaginando, Guilherme, eles voltando e dizendo assim: João, Jesus está operando milagres. E João dentro da cadeia dizendo: eu não estava vendo, e por isso que eu estava em dúvida. É ele mesmo. Sabe, queridos, o grande problema da igreja é que ela se desconecta da paternidade quando ela não vê o que o pai está fazendo. E nem sempre o pai mostra para os filhos o que está fazendo. Tem hora que os filhos não vão entender se ver. Então Deus vai fazendo. E o papel do filho qual é? Simplesmente confiar. Então segura na mão do seu irmão e diga para ele: vamos estender a cobertura espiritual sobre a nossa vida, vamos confiar no agir de Deus, vamos reconhecer a paternidade para entender a nossa identidade. Uma vez que estamos debaixo do Senhor, sabemos quem nós somos. João, vai multiplicar, vai crescer, vai ampliar, mas tem que ter paternidade. Tem que ter cobertura, tem que ter alguém validando. Eu vou falar uma coisa para você, eu não quero fazer disso um apelo emocional. Mas na segunda-feira que meu pai passou mal, estávamos só eu e ele. Ele passou mal em casa com a minha mãe, ele foi para o hospital e recuperou. Nós chegamos a almoçar juntos. Mas quando ele retornou, que ele soube o exame, soube do resultado do exame da tomografia, que ele soube que ficaria internado, minhas irmãs foram embora, eu fiquei sozinho com ele e ele começou a passar mal.
Ele começou a sentir falta de ar, aquela situação toda muito complicada. E eu me aproximei dele. E aí eu tentava acalmar ele, conversar com ele, orando por ele. Até que teve uma hora que os médicos perceberam que a situação estava difícil, ele poderia sofrer uma parada respiratória. E então os médicos disseram assim: dá licença para a gente vai ter que entubar ele. E nessa hora que os médicos disseram isso, que eu estava recuando, já com o meu coração bem apertado, eu olhei para ele e ele só disse assim: deixa meu filho vir aqui, deixa meu filho orar por mim, ele é pastor. Escuta bem, tem alguém que valida aquilo que você é em Deus, porque acredita no teu chamado, acredita no investimento de Deus na tua vida. Quando a gente caminha sozinho, a gente não tem apoio, a gente não tem suporte, mas quando a gente tem uma raiz e sabe, chorando, aonde nós fomos plantados, a gente se mantém firme. Olha para o teu irmão, diga para ele: fica firme. Diga para ele: você tem pastor. Diga para ele: você tem igreja. Você tem gente que te ama. Mas o que o diabo quer é te afastar das pessoas. O que o diabo quer é que você ande sozinho. Pastor, mas quando a gente está debaixo de uma cobertura, tem confronto. Tem confronto, mas tem conforto. Mas quando a gente está debaixo de cobertura, tem puxão de orelha, mas tem abraço. E não adianta. Se você quer ser filho, você precisa aceitar o pacote. Essa história de caixinha de promessa não é coisa de crente, não. Porque na Bíblia não só tem promessa, na Bíblia também tem chicote. Então na Bíblia nós somos confortados e confrontados, somos corrigidos e abraçados. Quantos querem estender cortina sobre suas cabeças, digam amém. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 15, deixa claro que a gente não recebeu um espírito de escravidão, mas Deus quebrou toda a orfandade, nos adotou e nos deu o direito de chamá-lo de paizinho. Irmão, a palavra podia ser só essa na noite desse dia. A orfandade foi quebrada, você não é mais escravo, pode me chamar de paizinho. Mas tem gente que está rejeitando isso, porque está caminhando com as próprias pernas. Isaías diz: estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não o impeçais. Não posso pular isso, irmão, porque tem gente que está impedindo o Espírito Santo. Tem gente que não está dando liberdade para o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo, ele sopra. A Bíblia diz que o vento, o Espírito, sopra. E só ele sabe para onde vai. Ezequiel, no capítulo 47, tem a visão de um rio que nasce do altar. E o anjo, com uma fita métrica, vai instigando o profeta a entrar nas águas. Você pode ficar às margens, você pode entrar nas águas de maneiras que elas batam na sua cintura, na sua canela, ou no seu joelho, ou na sua cintura, ou você pode deixar que as águas cubram todo o teu corpo. A escolha é tua. Eu não sei você, mas eu estou decidido em 2026 mergulhar. Aí alguém vai dizer assim: mas o senhor vai perder o controle. É exatamente isso, quem vai assumir o controle é o Senhor. Mas não vai ser mais o que o Senhor quer. É exatamente isso, vai ser o que Ele quer. Eu decidi não impedir o Espírito Santo de agir na minha vida. Será que você tem ousadia para levantar as tuas duas mãos? Só fala se você crê, hein? Diga para Deus: Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser. Sabe o que acontece? Tem gente que tem medo, mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé
Aí você imagina, hein, Cristiano? Você imagina Pedro está dentro do barco. Daqui a pouco eles veem um homem andando no meio da madrugada, andando por sobre as águas. Ele está vindo, e é todo mundo, é um fantasma, meu Deus, o que é aquilo? Não, é Jesus. Aí Pedro diz, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro. Aí Pedro, janeiro, fevereiro, março, aí abril, começa a ter medo. Porque não aconteceu ainda. Vem Pedro, você já andou janeiro, você já andou fevereiro, você já andou março, mas não aconteceu, acho que não vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele vai afundando, e se não é o Senhor no alto da sua misericórdia, para estender a mão e tirar ele daquele lugar e colocar ele dentro do barco, Pedro teria morrido ali na frente de Jesus por falta de fé. Porque o problema não é começar, o problema é permanecer. Quando eu digo não impeça, eu digo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Quero profetizar que ninguém aqui vai afundar. Olha para o teu irmão e diga, esse barco não afunda. Vamos navegar. Veio. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do... Eu navegarei. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Chama por ele, Espírito, que desce com fogo. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. E enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me, Senhor. Solta a tua voz, diga, eu navegarei. No oceano do Espírito. Olha aí, canta alegremente. Olha a adoração ali, em meio à guerra, no meio da luta, no meio da prova. Navegue. Não afunda. Ao Deus da minha vida, Ele confia em Deus, sem nenhuma explicação. Vamos! Espírito, que desce como fogo. Como em Pentecoste, enche de novo. Sua igreja. Espírito. Quem está de pé não precisa nem sentar. Já estou terminando. Não impeças. Isaías diz, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas.
alonga, estica. Estamos falando de firmeza na execução. A corda não pode ficar frouxa. Prometeu, cumpra. Começou, termine. Quero declarar que você vai ampliar, você vai multiplicar, porque você não vai ficar no meio do caminho. Deus tem queimado o meu coração desde o início do ano de 2025 sobre distração. E eu tenho pregado aqui, quem é membro sabe. Existem pessoas que começam, mas não terminam, porque se deixam levar pela distração. Mas Deus hoje está blindando a tua mente. Capítulo 6 do livro de Neemias nos mostra Sanbalate, Gesem procurando Neemias, dizendo: venha, congregue conosco, vamos ser amiguinhos, vamos sentar à mesa. Neemias responde: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira nenhuma eu vou descer. Tem samaritano puxando a cadeira e oferecendo a mesa para você sentar, para poder distrair você, para tirar o foco de você, para tirar a direção que está sendo liberada sobre a tua vida. Mas faça assim com a sua mão, eu quero declarar e profetizar: ninguém vai te distrair em 2026. Você vai começar e terminar. Nós estamos falando de corda esticada, estamos falando de estaca bem fixa. Permaneça, porque mais importante do que começar é permanecer. Vamos ficar de pé. O texto termina dizendo: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Sabe o que me chama a atenção? É porque tem gente que está querendo transbordar sem crescer antes. E lá no Gênesis, quando Deus fala de multiplicação, antes ele fala sobre crescimento. Crescei e multiplicai, e não multiplicai e crescer. Porque a multiplicação depende do teu amadurecimento. Eu não sei se você percebeu, mas Deus estabeleceu degraus a serem galgados. Uma vez que eu estou maduro, eu posso multiplicar. Uma vez que eu estou maturo, eu posso ampliar, crescer e multiplicar. Coloca para mim aí o pessoal da mídia, livro dos Salmos, capítulo 1. É uma passagem muito conhecida de todos nós, mas eu quero ler com você, para você entender como a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai ver que no Salmo 1, os degraus estão bem estabelecidos. Tem outra versão? Começa com bem-aventurado. Ela é mais próxima daquilo que a gente costuma ler. Se não tiver, a gente vai nessa mesmo. Essa aí deve estar em NVI. De repente coloca na Almeida aí, vocês conseguem? Pessoal do telão? Hã? Só tem essa versão? Então vamos nela mesmo. Como é feliz aquele, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Você percebe? Tem um degrau estabelecido aí. Esse degrau fala sobre você não se distrair. Esse degrau deixa claro para você que mais companhias corrompem bons costumes. Versículo 2. Coloca para mim. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A versão mais conhecida diz: antes, o homem que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você consegue perceber aí a valorização da tenda, do espiritual, da congregação, daquilo que vivemos com os nossos pais? Você consegue perceber aí a cortina sendo estendida sobre a sua cabeça? A autoridade constituída tem prazer na lei do Senhor.
Não, eu não ando de qualquer maneira, eu ando debaixo de uma palavra. Tem gente entrando no barco, indo para o mar e não pescando nada, porque não tem uma palavra sobre a sua vida. Mas quando vamos debaixo de uma palavra, a gente lança a rede e a rede vem cheia. Verso 3. É como árvore plantada. Olha aí, cordas, estacas. Estamos falando de raiz. Estamos falando de um lugar onde fomos plantados. Árvore plantada à beira das águas correntes, ela dá o fruto no tempo certo. As folhas não murcham e tudo que ele faz vai ter multiplicação. Você crê nisso? Fala aí para 3 irmãos aí, diga, vai ter multiplicação. Só que não dá para queimar etapa, irmão. Não. A gente precisa viver a multiplicação, respeitando a base. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão do seu lado aí. Nós vamos orar uns pelos outros agora. Estamos debaixo de uma palavra. Você sabe que existem pessoas que criticam quando uma igreja estabelece um tema para o ano. Tem pastores que criticam quando a igreja recebe um tema e ora e se movimenta debaixo de um tema. Isso aí é modismo. Eu sei a voz que eu ouvi. Da mesma maneira que Deus estabeleceu em 2025, o ano da plenitude, onde a gente viu claramente o envolvimento, o engajamento, a entrega da igreja de uma maneira sem precedentes. Irmãos, tem hora que pastor Anderson, a pastora Lu, Guilherme, a Estherzinha desceu, que são líderes de adolescentes e de jovens. Tem hora que eu tenho que segurar a onda deles, porque todo mundo quer fazer alguma coisa na igreja. Todos os adolescentes, a gente quer ser da mídia, a gente quer dançar, a gente quer cantar. E aí vem os jovens, não, a gente quer isso, a gente quer aquilo, que não sei, calma, vamos orar e tal. O pessoal entra na igreja um mês depois, pastor, quero trabalhar, posso para o criário, posso ajudar no berçário, pastor, posso para o evangelismo, posso isso, posso... Calma. E aí eu vou orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, porque não adianta nada a pessoa ir na empolgação, tem que ser debaixo de uma direção de Deus, mas uma coisa fica claro. Porque quando a gente fala de plenitude, é muito mais aquilo que a gente entrega do que aquilo que a gente recebe. A gente está falando de inteireza. A gente está falando de convicção. A gente está falando de mergulhar de cabeça. E eu tenho visto isso na igreja. A gente leu a ata no domingo retrasado aqui na igreja. Pouquíssimas pessoas ficaram sentadas. Mais de 90% da igreja está com o nome na ata. Envolvido. Plenitude. Plenitude. Deus deu essa palavra e se a gente forçar, aconteceu. Agora nós estamos debaixo de uma palavra profética, ampliação. E vai acontecer em nome de Jesus. Se prepara, você vai ampliar financeiramente, materialmente, espiritualmente, ministerialmente. Fecha teus olhos, levanta a sua voz, começa a orar pelo sermão. Eu vou te dar um tempinho aí para você orar. Ore de maneira que ele escute a tua oração, chega perto do sermão. Declara sobre a vida dele a bênção do Senhor. Declara sobre a vida dele, dela, a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, não acrescenta dor alguma. Ora, labacalabalabachorenda, labacalabalabachorenda, labá. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Ore ao Senhor, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Oh, o Espírito Santo está se movendo, se movimentando. Isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. Você ouviu a palavra, agora a fé do teu coração está aquecida. Noite de virada de ano, é noite de oração, noite de oração, noite de oração, noite de oração, noite de oração. Oh, nós somos um corpo, estamos ligados, irmãos, família, sentados à mesa com o Pai. Rica labacalabalabachorenda, labacalabalabachorenda, labá. Ore ao Senhor, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Que ninguém se perca, que ninguém se perca. Oh, comece a adorar, cante alegremente, cante alegremente. Deus é poderoso, poderoso para te fazer transbordar. Isso, alarga o lugar da tua tenda.
Estenda as cortinas sobre a tua habitação. Não impeça o Espírito Santo. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Porque transbordarás, 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 transbordarás. Para a direita, para a esquerda. Oh, Deus vai te colocar nas tuas mãos cidades assoladas, cidades abandonadas. Deus está colocando as nações nas nossas mãos. Oh meu Deus, eu recebo sobre a Nova Jerusalém, eu recebo sobre esse ministério, Pai, ano da ampliação. Eu não sei como, eu não faço ideia de como o Senhor vai fazer, mas eu recebo. Faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor. Vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor, vai. Ano da salvação da tua família, ano da salvação dos teus parentes. Oh, esse teu filho, ele vai estar aqui. Tua esposa vai se render, teu marido vai se render. Ano de salvação, ampliação do agir de Deus no teu lar, na tua família, na tua casa. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Oh meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos pela tua palavra. Te adoramos, ó Deus, porque a tua palavra queima no nosso coração. Somos gratos a ti, Pai. Somos gratos a ti. Somos gratos a ti, Pai. Nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Solta a mão do seu irmão, levante suas duas mãos aí, em nome de Jesus. Solta a mão do seu irmão, levante suas duas mãos e só adore, só adore, só adore, só adore, só adore. Oh, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas é tua. Adora Ele, Deus, adora Ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples não é, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Então vou levantar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.